Polícia Federal analisa imagens de Daniel Vorcaro captadas por câmeras de segurança. O objetivo, mapear encontros e ligações com autoridades. Mansão em Brasília é um dos focos da investigação. Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes nega qualquer participação em reuniões relacionadas ao banqueiro. Vamos acionar a repórter Berenice Leite, que já está aqui conosco no telão. Vamos dar boa tarde, então, a Berenice, que vai trazer mais informações a respeito desse caso do Daniel Vorcaro. Berê, boa tarde, seja muito bem-vinda. Oi, Geise. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, a Polícia Federal agora vai analisar essas imagens de monitoramento das casas imóveis ligados a Daniel Vorcaro. Lembrando que o celular dele, o principal aparelho de celular, na segunda-feira a Polícia Federal também conseguiu fazer o desbloqueio ali da parte que era criptografada. Havia uma segunda camada e como no depoimento de 30 de dezembro, no final do ano passado, o banqueiro se negou a passar a senha do aparelho de celular. Agora os policiais também já têm acesso não só às informações do celular, como também o que possivelmente deve ter sido apagado durante esse período pela nuvem. Mas ainda com relação a essas imagens das câmeras de monitoramento desses imóveis, como você bem citou, existe uma casa, onde ele inclusive cumpre essa prisão domiciliar, que fica em São Paulo. Aqui em Brasília, uma mansão avaliada em 36 milhões de reais, que fica na área mais nobre de Brasília, da capital federal, que é no Lago Sul. E é justamente nessa mansão que foi adquirida, segundo a Polícia Federal, com dinheiro de empréstimos angariados ali dentro do Banco Master, ou seja, com dinheiro que sequer era de Daniel Vorcaro, e era nessa mansão onde ele recebia autoridades. O site Metrópolis informou também que dentre essas autoridades, a gente lembra que o ministro Alexandre de Moraes é um dos nomes citados, então, pelo portal. Apesar disso, Moraes nega que teria feito essa visita. No entanto, essas imagens agora estão com a Polícia Federal, não só autoridades do Poder Judiciário, como também políticos de Brasília. E a Polícia Federal também já está em busca de imagens das câmeras de monitoramento de outros imóveis de Daniel Vorcaro, que inclusive não ficam aqui no Brasil. Em Miami, por exemplo, uma casa avaliada em 85 milhões de dólares, quase meio bilhão de reais. São pelo menos 2 casas em um condomínio de luxo em Miami. E aqui no Brasil também não podemos deixar de citar uma espécie de resort ali que funcionava em Trancoso, onde Vorcaro frequentava bastante, era um frequentador assíduo e com o tempo acabou ali adquirindo esse lugar que tinha bangalôs e lá também era um local onde ele recebia autoridades, ostentava bastante, de acordo com a Polícia Federal, fazia essas festas e recebia ali autoridades e terceiros. Agora, é importante dizer o seguinte, a Polícia Federal esclarece, Geise, que não há crime em receber autoridades e terceiros, mas que essas imagens, havendo comprovação, nesse mapeamento de quem visitava, quem realmente encontrou com Daniel Vorcaro durante esse período em que ele já era investigado pelas fraudes do Banco Master, isso vai ajudar, melhor dizendo, a evidenciar supostas ligações, que demonstram aí essa participação de terceiros e influências também que são investigadas no âmbito do inquérito da Polícia Federal. Então, são imagens muito importantes. Das casas no exterior, no caso em Miami, ainda não estão em posse da Polícia Federal, mas a de Brasília, por exemplo, essa mansão que eu citei de 36 milhões de reais, essas imagens já foram captadas, já estão guardadas ali no acervo, dentro do processo que investiga as fraudes do Banco Master e vão servir, claro, para embasar e para dar mais robustez, inclusive, nesses indícios que apontam quais são as autoridades ligadas nesse esquema fraudulento, viu, Geise? Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com um excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde ao nosso time de hoje, então, que já está aqui conosco no telão. Começamos sempre pelas damas. Doutora Kátia Magalhães hoje conosco. Doutora Kátia, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Boa tarde, Geise, Serrão, nossos espectadores, sempre em luta pelas nossas liberdades e contra toda a censura. Boa, doutora Kátia, conosco também, o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo. Saudações, querida Kátia Magalhães, saudações poderosa Geisiane e galera que assiste ao Jornal do Oeste.
segunda edição. Será que estamos diante de um caso em que imagens valem mais que 13 milhões de extorsões? É isso que a gente vai discutir agora no nosso programa. Ou se vale mais que 129 milhões, né? Vai colocar aí nessa conta também. Doutora Kátia, começa então aqui com você a respeito desse caso do Banco Master. A gente tem análise das imagens, mas a gente precisa lembrar que o Dias Toffoli, ministro também ali que foi mencionado, estava no jatinho com o advogado, mas conversaram a respeito somente da escalação do Palmeiras. Eles levaram azar pro meu time, hein? Palmeiras perdeu naquela ocasião. Mas o ponto é o seguinte, doutora Kátia, ele determinou também os peritos, né, da PF que analisariam ali celulares, enfim, esse material todo. Então a pergunta é, quem é que está analisando esse material? Quem são as pessoas da PF que estão analisando todo esse material aí envolvendo Daniel Workar e o Banco Master? Pois é, imagina-se que um quadro técnico da PF esteja efetivamente se debruçando sobre as imagens. O grande problema, diria eu, o grande nó dessa situação é o momento em que as imagens saírem do quadro técnico da PF e forem para Paulo Bonet, forem para o próprio Toffoli, pretenso pseudo-relator do caso, apesar de ser juiz incompetente, impedido para examinar essa pendenga do Master, como você bem colocou, a Geise, ele mesmo já se reuniu, já voou de jatinho com o advogado do Master, tem lá uma suposta participação no Resort Taiaiá, graças a fundos ligados ao Master, então são inúmeras as possíveis conexões entre esse pseudo-juiz que aparece aí ao meu lado e o investigado. E esse é o enorme problema, é aquela velha pergunta que nos atormenta dia e noite: quem julga o juiz? Nesse caso, quem julga o juiz do Supremo, senão o próprio Supremo, que na forma literal da Constituição tem foro privilegiado, os membros do STF julgam a si mesmo. Isso é um absurdo porque cria no Brasil uma verdadeira casta de togados blindados na prática contra investigações, ou melhor, contra os efeitos práticos de investigações e contra as devidas punições. É muito possível e até provável que as imagens dessas câmeras apontem um ir e vir aí de togados, pelo menos dois, pelo menos o próprio Alexandre de Moraes, que já teria sido visto na mansão de Workar fumando charuto e conversando com o cliente da sua esposa, com o contratante da doutora Viviane, a 129 milhões de reais. É muito possível vermos talvez Dias Toffoli circulando também pelas dependências de Workar, ou talvez até outros togados do STF, do STJ, quem sabe até de outros tribunais superiores, só que aí nós estaremos diante da maior perplexidade nacional. Nós teremos, as imagens em si não provam delitos, porque não é delito um juiz frequentar a mansão de quem quer que seja. A conduta começa a ser suspeita e entra até no terreno delitivo quando o juiz frequenta a casa do seu próprio investigado. E aí todo mundo se pergunta: o que será que eles estavam conversando fora das sessões do STF, fora dos autos? O que será, né? Então, nós podemos deparar com essas imagens, e essas imagens, toda essa nuvem de possíveis delitos, podem ficar totalmente impunes, e isso devido a uma Constituição que blinda essa casta de magistrados. Gente, é premente para ontem uma reforma constitucional, o fim do foro, é premente que políticos voltem a ser políticos para fazerem com que juízes voltem a ser juízes, voltem às suas casinhas. Simples assim. Congresso Nacional, não se finja de morto, atue de verdade, o país precisa dos senhores. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.